Bem, então vamos voltar, pessoal. Então, ó, vamos fazer mais um exercício desse para vocês se lembrarem de como é que é feito. Então aqui a gente tem um outro caso, uma solução de amônio em água chamada hidróxido de amônio. Assim como o ácido clorídrico, a amônia, ela é um gás. Então você imagina que o amônia ela é borbulhada em água para você fazer uma solução de hidróxido de amônio. A massa específica, né, densidade do hidróxido de amônio concentrado é 28%. E a densidade do hidróxido de amônio é 0,9 gramas por ml. Que volume deste reagente deve ser diluído para preparar 500 ml de uma solução 0,25 mol por litro? Tá, então toda vez que você tiver esse problema de preparar uma solução diluída através da diluição de uma solução concentrada, né, você pode preparar soluções de dois jeitos: através da dissolução de reagentes sólidos e através da diluição de soluções concentradas. Muitas soluções concentradas não vem escrito no rótulo quantos mol por litro ela é. Então, primeiro você tem que achar a concentração da solução concentrada. Então, a gente vem aqui, dá Ctrl V. Então, vamos lá. O título é 0,28. A densidade é 0,9 gramas por ml. A massa molecular, você sabe que o nitrogênio é 14 e o hidrogênio é 1. Né? Então, a amônia, né, ela tem um nitrogênio e 3 hidrogênios. Então, é 14 mais 3, 17. Então, a massa molecular é 17 gramas por mol. Certo? Então, para você achar a concentração da solução concentrada, é só você fazer densidade vezes o título. Detalhe, né? A densidade está em grama por ml. E se eu usar 0,9, a minha concentração vai ficar mol por ml, né? Então eu multiplico por 1000 a densidade. Eu multiplico por 1000 essa densidade. E agora eu tenho a densidade em gramas por litro. Usando essa densidade em gramas por litro, eu tenho a minha concentração em mol por litro. Então é só fazer densidade vezes o título dividido pela massa molecular. Eu vou achar uma concentração de 14,82 mol por litro. Então eu já sei a concentração da solução concentrada. Agora eu só preciso saber o volume dessa solução concentrada que eu vou precisar para preparar minha solução diluída. A concentração da minha solução diluída é de 0,25 mol por litro. E o volume dessa solução diluída que eu quero preparar é de 500 ml. Então é só eu usar a equação e eu vou ver que o volume da solução concentrada que eu vou ter que pegar para preparar a solução diluída vai ser 0,25 vezes 500 dividido pela concentração da solução concentrada. E aqui eu acho 8,43 ml. Certo? É muito simples você fazer esse tipo de cálculo. Pessoal, quando vocês prepararem a solução de ácido clorídrico para mim, vocês vão ter o mesmo problema que na solução de hidróxido de sódio. Que problema seria esse? Tá, então vocês fizeram, você chegou no, então claro que não vai dar para fazer isso tudo numa aula, né? Mas então você imagina que você chegou, você preparou a solução de hidróxido de sódio, padronizou e fez as titulações. Aí você vai chegar aí você vai preparar uma solução de ácido clorídrico.
você vai ter o mesmo problema quando você preparar a solução de ácido clorídrico que quando você preparou a solução de hidróxido de sódio. Você imagina que você não sabe com precisão a concentração da solução de ácido clorídrico, né? Você não vai saber... Olha na cama, o celular. Então você imagina o seguinte, quando você preparar essa solução de ácido clorídrico, você não vai saber com precisão a concentração dela. Então o que que você vai precisar fazer para mim? Você vai ter que padronizar essa solução de ácido clorídrico. Como é que você padroniza uma solução de ácido clorídrico? Da mesma forma que padroniza uma solução de hidróxido de sódio, utilizando um padrão primário. Aí sim, você pode olhar qualquer apostila aí de química experimental, não só brasileira como internacional, né? Eu tenho uma apostila aí de química analítica, né, da Universidade de Austin, no Texas. Se você olhar então a apostila de química analítica da Universidade Federal de Goiás, da Unicamp, da Universidade de Austin, no Texas, qualquer universidade ao longo do mundo que tenha essa disciplina, você imagina o seguinte, que a padronização de uma solução de ácido clorídrico vai ser com dois padrões primários. Tem gente que usa o carbonato de sódio e tem gente que usa o bórax, né? Então você pode usar cada um desses daqui. Tem só um detalhe. Você imagina o seguinte, quando você vai fazer essa titulação aqui, ó, do carbonato com o ácido, então você vai padronizar uma solução de ácido, obviamente que você vai ter que usar como padrão primário uma base. Só que você imagina que o carbonato, ele é uma base que recebe dois prótons. Então, por exemplo, você colocou o carbonato na tua solução e você começa a titular. A primeira coisa que você vai formar é o hidrogeno carbonato. Então você imagina quando você começar a fazer essa titulação, primeiro você vai formar o hidrogeno carbonato. Depois que você formar o hidrogeno carbonato, aí sim, aí esse hidrogeno carbonato vai reagir com o ácido para formar o ácido carbônico. Aí você imagina que quando você forma o ácido carbônico, na verdade não existe, né? Você imagina que o ácido carbônico ele acaba se convertendo em dióxido de carbono e água. Então você imagina que essa tua titulação você vai ter dois pontos de equivalência. O primeiro ponto de equivalência é quando você transformar todo o carbonato em hidrogeno carbonato. O primeiro ponto de equivalência é quando você transforma todo o carbonato em hidrogeno carbonato. E o segundo ponto de equivalência é quando todo hidrogeno carbonato vira ácido carbônico. Então você imagina que você tem dois pontos de equivalência nessa tua titulação. Então você pode fazer direto essa titulação com o alaranjado de metila. Você imagina que a fenolftaleína, ela é um ácido, a fenolftaleína está protonada, né, em pH menor do que 9. pH acima de 9, ela é desprotonada e fica rosa. Você imagina que da mesma forma isso daí acontece com a alaranjada de metila. Então você imagina que em pH maior do que 3, o alaranjado de metila é alaranjado, e em pH menor do que isso, ele é vermelho. Então você pode fazer essa titulação até observar a coloração vermelha do alaranjado de metila. Mas no meu caso, quando eu faço esse curso, eu faço com dois indicadores. Primeiro a gente coloca a fenolftaleína,
Aí você observa a solução mudar do rosa para o incolor, é o primeiro ponto de equivalência. Depois você vem e coloca alaranjado de metila. Aí você continua a titulação, até o alaranjado de metila ficar vermelho. Você vai ver que o volume que você gasta de ácido clorídrico para fazer a fenolftalina ficar incolor é exatamente igual ao volume que você vai gastar para fazer o alaranjado de metila ficar vermelho. Né? São dois pontos de equivalência que tem essa padronização. A equação global dessa reação é essa daqui. Um carbonato reage com dois ácidos para dar dióxido de carbono e água. Então, você vai escrever que no equilíbrio o número de mols de ácido clorídrico é igual ao número de mols de carbonato de sódio. Como são dois ácidos que reagem com carbonato, vai ter que ter um 2 desse lado. Né? Se eu tenho 1 mol de carbonato, eu vou precisar de 2 mol de ácido clorídrico. Você imagina que o carbonato que você vai pegar, vai pesar uma massa de carbonato, colocar no teu Erlenmeyer, jogar água para dissolver, e aí você titula com ácido clorídrico, né? Você pode fazer essa titulação com dois indicadores. Quando a gente fizer isso, eu acredito que esse daqui vai ser a segunda aula, né? Então, vai ser dia 10, isso daqui a gente vai fazer no dia 17. Isso daqui é a aula do dia 17. Pessoal, quando vocês estiverem no laboratório, então eu vou falar para vocês prepararem a solução de ácido clorídrico. Vocês vão preparar a solução de ácido clorídrico para mim. Depois que vocês prepararem a solução de ácido clorídrico, vocês vão padronizar. Então eu vou falar para vocês, pese uma determinada massa de carbonato de sódio e titule para mim até a coloração vermelha do alaranjado de metila. É isso que eu vou falar para vocês. Aqui é a mesma coisa. Para você determinar a concentração do teu ácido, você vai precisar saber o volume que você gastou do ácido na titulação. E você vai precisar saber a massa que você pesou do carbonato de sódio. Então é o que eu falei, eu não quero ver ninguém se matando na balança para pesar. Eu vou falar, pese 300 miligramas. Eu não quero ver ninguém se matando na balança para pesar 0,3000 na quarta casa, não. Vocês vão tentar pesar perto disso. Ah, professor, você pediu para pesar 300 miligramas, eu acabei pesando 1 grama. Eu peguei. Você também nunca. Eu não quero ver ninguém pegando reagente sólido, colocando no becker para pesar e depois pôs mais do que eu pedi para colocar, tentar tirar de volta para o frasco. Você nunca faz isso. Né? Eu não quero ver ninguém se matando para pesar exatamente o valor que eu pedi para ser pesado. Vocês vão tentar pesar próximo disso, mas não tem qualquer importância se for um pouquinho a mais ou um pouquinho menos. Ou até muito a mais, porque você vai usar esse valor aqui no cálculo. Então você vai na balança, você anota ou tira uma foto da massa pesada e você vai usar esse valor para fazer o cálculo. Então, se eu pedir para você pesar 0,3 gramas e tu pesou 1 grama, não tem problema nenhum, você só vai gastar mais ácido nessa titulação, mas vai dar certo do mesmo jeito, tá? Então, quando estiver no laboratório, não precisa se matar para pesar uma massa exata não, tá, gente? Tenta pesar próximo do que eu pedi. Se aí você vem e tira uma foto ou anota a massa pesada, você só vai precisar desse valor para fazer o cálculo, tá bom? Então vamos lá, vamos supor que você está padronizando a solução de ácido que você preparou no laboratório, você pesou o carbonato de sódio, adicionou no Erlenmeyer, colocou no Erlenmeyer, jogou água por cima para dissolver. E agora você está titulando até a coloração vermelha do alaranjado de metila. Então está aqui o exercício. Vou colocar aqui. Então você vai fazer o cálculo. Você já viu como é que funciona. Então, ó, você tem que no equilíbrio o número de mols de ácido clorídrico
é igual a 2 vezes o número de mols de ácido de carbonato de sódio. Aqui é um reagente líquido, aqui é um reagente sólido. Então, esse daqui você vai fazer a concentração do ácido vezes o volume do ácido, e esse daqui você vai fazer massa dividido por massa molecular, né? Então, você vai colocar que a concentração do ácido clorídrico é igual a 2 vezes a massa do carbonato, dividido pela massa molecular vezes o volume do ácido. Então, é só você colocar aqui na fórmula, você tem que a concentração do teu ácido clorídrico é igual a 2 vezes a massa do teu padrão primário, dividido pelo volume do ácido clorídrico, vezes a massa molecular. Então, vamos lá. Eu falei que a massa molecular, vamos colocar aqui. Eu falei para vocês que a massa molecular do teu padrão primário é 286 gramas-mol. Estou falando para vocês que a massa do padrão primário que foi pesada de 286 miligramas. E eu estou falando que o volume do ácido clorídrico que foi gasto nessa titulação foi de 10 ml. É só substituir na equação. Então você tem aqui que a concentração do ácido clorídrico é igual a 2 vezes a massa do carbonato de sódio, dividida pela massa molecular, vezes o volume. Então você bate aqui que a concentração do teu ácido clorídrico é de 0,2 mol por litro. Né? Aqui no slide número 142, no slide número 142, o exercício também está resolvido. Né? E aqui eu estou mostrando para vocês como é que faz com o Excel. Ok? Então vamos lá, vamos para a segunda parte. Qual que é outra maneira de você padronizar uma solução de ácido? Existem 2 padrões primários que são amplamente utilizados. Um deles é o carbonato de sódio e o outro é o bórax. Então, o procedimento com bórax é a mesma coisa. Então, aqui a gente vai fazer. Então, provavelmente, essa parte da padronização da solução de ácido vai ser feita será feita no dia 17. Tá, então você veio, preparou a solução de ácido, padronizou ela com carbonato. Aí você vai vir e vai padronizar com bórax, né? É para você ter resultados idênticos. Um acadêmico do curso de Engenharia Química deseja padronizar uma solução de ácido clorídrico. Para tanto, ele pesa 500 mg de bórax, adiciona água, 150 ml de água, 2 gotas de alaranjado de metila, em seguida titula com 16 ml de ácido clorídrico até a coloração vermelha do alaranjado de metila. Qual é a concentração do ácido clorídrico? Uma coisa. Então, toda vez que você for fazer uma titulação, não tem erro, né? É sempre número de mols do titulante igual ao número de mols do analito. Só que você tem que saber sempre a equação química que rege esse fenômeno, né? Então, no caso do bórax, você imagina que 2 bórax vão reagir, quer dizer, um bórax reage com 2 ácido clorídrico
para dar cloreto de sódio e 4 mol de ácido bórico. Podem ficar tranquilos, né? Você imagina o seguinte, que o ácido bórico que vai ser formado nessa titulação, ele não tem... o ácido bórico, ele não é em meio aquoso, né? Em solução aquosa. O ácido bórico não é um ácido de Arrhenius. Você imagina que o ácido bórico não consegue doar os prótons dele, né? Então ele não vai alterar o pH da solução. Ele não vai ser também... E você também não consegue extrair os H+ que ele tem, né? O ácido bórico, você não consegue arrancar os H+ dele em meio aquoso, né? Então vamos lá. Então você sabe que no ponto de equivalência, o número de mols de ácido clorídrico é igual ao número de mols de bórax. A reação é, olha aqui a reação é 2:1. Dois ácido clorídrico reage com bórax. Então você vai colocar o número de mols de ácido clorídrico é igual ao número de mols de bórax e vai colocar um 2 do lado do bórax. Esse daqui é um reagente sólido, esse daqui é um reagente líquido. Então você tem concentração vezes volume igual a massa dividido por massa molecular, né? Então a gente pode colocar aqui para não perder o hábito. Ctrl C, Ctrl V. Ô, professor, eu não entendi por que só um mol de HCl e 2 de bórax ali na fórmula. Ah, é aquilo que eu falei para vocês, né? Você tá vendo aqui que um bórax reage com 2 HCl, né? Você Isso. tá... Tá, se eu falar para você que eu tenho um mol de bórax, se eu falar para você que eu tenho... Se eu falar para você que eu tenho um mol de bórax, quantos mol de HCl você precisa? Precisa de 2? É, por isso que o 2 está aqui, tá vendo? Ó, eu tenho um mol Ah, de bórax. 1 vezes 2, 2. Então eu vou precisar de 2 mol de HCl. Eu tenho 2 mol de bórax. Quantos mol de HCl eu preciso para reagir com ele? então precisa de um só daí, né? Não? Ó, eu tenho agora eu tenho 2 mol de bórax. Quantos mol de ácido clorídrico eu preciso para reagir Ah, com precisa esse 4 daí. bórax? É. Por isso que fica trocado os coeficientes na equação. Entendeu? Ah, certo. Sim, Às vezes beleza. você sempre, durante o curso você fala, ó, você sempre vai colocar os coeficientes trocados, né? Aí chega um momento assim que o pessoal, tá, mas por que que tem que ser trocado os coeficientes? É por causa disso. 2 HCl reage com bórax, né? Então, se eu tenho um bórax, eu vou precisar de 2 HCl para reagir com ele. Se eu tenho 2 bórax, 2 vezes 2, 4. Né? Então, eu vou precisar de 4 HCl para reagir com 2 bórax. Por isso que fica trocado os coeficientes, né? Aí, quando chega no final do curso, fica meio automático, né? Você já vê a reação assim, que nem a que eu falei do permanganato com oxalato de sódio, né? Que é 2 permanganato com 5 oxalato. Aí você já vem e já coloca trocado, né? Já coloca o 5 do lado do permanganato e o 2 do lado do oxalato, né? Mas é mais Ah, fácil beleza. você Agora entendi. visualizar na reação com 1:2, né? Tipo, nesse tipo de reação é mais fácil você visualizar, né? Que é 1 e 2 os coeficientes, né? Quando a gente chega lá no final do curso, são reações mais complexas, né? Aí já é mais difícil você visualizar, porque tem coeficiente em todos os reagentes, né? Mas beleza, então, deixa eu ver, acho que eu já coloquei aqui no Excel. Aí a gente coloca aqui o 10, né? Deixar a letra um pouquinho menor para vocês poderem ver. Então tá aqui o exercício. Então não tem erro, né? Você vai usar a fórmula então. Você vai falar então que a concentração do teu ácido clorídrico vai ser igual a 2 vezes a massa do bórax, dividido
pela concentração do ácido clorídrico, pelo volume do ácido clorídrico e a massa molecular, né? Então, vamos colocar aqui os dados, né? Então, qual que é a massa do padrão primário que você está titulando para mim? Qual que é a massa do padrão primário que está no LMI? 500 miligramas. Tá, então, tenho 500 miligramas de padrão primário no meu LMI. Eu vou lá, coloquei essa massa de padrão primário no meu LMI, coloquei um pouquinho de água para dissolver. Já aviso vocês que não vai dissolver, mas durante a titulação ele dissolve, tá? Já aviso que não irá dissolver, mas durante a titulação ele vai dissolvendo. Qual que é a massa molecular do meu padrão primário? Isso daí tem no frasco, né? Se não tiver no frasco, você pode procurar no site da Sigma Aldrich, né? E aqui no exercício eu já estou falando para vocês que é 381. 381 grama-mol. E qual que é o volume que você gastou para titular essa solução? Tá, então você pesou essa massa de bórax, colocou água, não importa o quanto de água você vai colocar, né? Porque o que vai na conta é a massa que você pesou do padrão primário. Colocou as gotinhas de alaranjado de metilo e deixou um determinado volume de ácido cair nessa solução até a coloração mudar do alaranjado para o vermelho. Quer dizer que você já titulou todo o bórax que tinha na solução. Então, o volume que foi gasto para fazer essa titulação foi de 16 ml. O volume que foi gasto para fazer essa titulação foi de 16 ml. Então é só você substituir na equação que você vai ter que a concentração do teu ácido clorídrico vai ser 2 vezes a massa do padrão primário dividido pela massa molecular do padrão primário vezes o volume que você gastou de ácido clorídrico para fazer essa titulação. Então, você acha que a concentração do ácido clorídrico que você preparou é igual a 0,16 mol por litro. Né? Então, aqui eu já estou explicando para vocês o que vocês vão fazer na próxima aula de laboratório. Né? Que vocês vão determinar Vocês vão preparar uma solução de ácido e depois que vocês prepararem essa solução de ácido, vocês vão padronizar a solução de ácido, tá bom? Então, Professor, ali não tem problema usar o 500 miligramas? Então, se você for colocar olha aqui no PowerPoint, tá vendo? Você imagina o seguinte, você tem a massa em miligramas, a massa molecular grama-mol e o volume em ml, né? Então, você pode imaginar que você vai cortar esse M com... vou colocar em vermelho. Isso daqui está em cima e isso daqui está embaixo, né? Então, você imagina que você vai cortar M com M. Você tem grama aqui e está dividindo por grama. Então, você vai cortar grama com grama. O que sobrou? Mol e litro. Nesses casos, né, nesse tipo de exercício, se você coloca a massa em miligramas, você corta o miligrama com o ml. Você corta o m do miligrama com o m do ml. Aí tua resposta fica em mol por litro. Certo, entendeu? entendi. Beleza. Uhum. Mas daí se eu querer usar gramas, aí eu tenho que usar em litros lá, né? Daí para fechar mais Não, certinho. se você colocar aqui em gramas, se você colocar aqui em gramas, aqui você vai ter que colocar em litros, né? Você pode até ver, né? Por exemplo, aqui eu coloquei em miligramas. Se eu fosse colocar em gramas, ia ser 0,5. Aqui não muda nada. Né? A massa molecular é sempre grama-mol. Aqui não muda nada. E aqui eu ia ter que colocar em litros, né? Então, para eu colocar aqui em litros, eu ia ter que dividir por 1000. Né? Aí ia ficar 0,16 litros. Aí, se eu fosse fazer o cálculo, ia dar o mesmo valor, ó. Massa em gramas, só que é vezes 2, né? Dividido pela massa molecular, vezes o volume agora em litros. Aí é o mesmo valor em mol por litro. Né? Então, é isso, é igual no que eu falei no primeiro exercício lá, né? Se você colocar o volume em ml, a tua resposta ia ser em miligramas, né? E aqui,
é que eu falei, né? Se você colocar a massa em gramas, o teu volume vai ter que ser 100 litros, né? Então fica a teu gosto, né? Eu prefiro colocar a massa em miligramas, que aí eu já uso o volume em ml, né? Mas fica a teu gosto. Quando a gente tá com o Excel, é fácil você fazer as transformações, né? Tipo, eu tô em ml, eu vou passar para litro, então eu só vou dividir por 1000. Eu tô em miligramas, vou passar para gramas, né? Então basta eu dividir por 1000, né? Basta eu dividir por 1000. Então tenho 500 miligramas, eu quero passar para gramas, então eu só vou dividir por 1000, né? Mas quando a gente está fazendo no laboratório com papel, vai calcular na calculadora ou na calculadora do celular, geralmente o pessoal sempre se pede, né? Sempre eu vejo muita prova minha no passado, o cara ia passar de ml para litro, aí ele comia um zero. Ao invés de ser 0,016, ficava 0,16. Aí ele errava o valor por um fator de 10. Aí não tem como falar que tá certo, né? Porque ele errou por um fator de 10, né? Um valor 10 vezes maior que que deveria ser já é um erro bem grande, né? Mas perfeito, muito boa observação. Então, agora eu vou falar para você dessa parte que eu falei. Tem coisas que é ruim dela pandemia, né? Da gente não poder estar aí pessoalmente, mas essa partezinha aqui que eu vou ensinar para vocês, né? Eles sempre recomendam que ensine isso daqui para vocês que são engenheiros químicos, né? Ou engenheiro de alimento, que é para você entender como é que varia o pH de uma solução em função do volume de titulante que você está adicionando. Que até agora eu falei para vocês de titulação, né? Aí eu falei, você está titulando vinagre. Obviamente o vinagre é uma solução de ácido acético, ela vai ter um pH ácido. Aí você vai colocando hidróxido de sódio, você vai neutralizando esse ácido. Caiu uma gotinha de hidróxido de sódio, o pH da tua solução passa para alcalino. A fenolftaleína é desprotonada e você vê a coloração rosa, né? Mas tá, como é que varia o pH nessa solução? Eu falei para vocês só que ali durante a titulação, né, você tem ácido acético no LMI e hidróxido de sódio na bureta. Como é que varia esse pH durante uma titulação? Como que esse pH varia durante uma titulação? Essa parte aqui ela é própria para fazer com Excel, porque são muitos cálculos, mas são cálculos repetitivos, né? Então agora você vai aprender a esboçar uma curva de titulação ácido-base. Para que você usa essa curva de titulação ácido-base? Ela é boa para você entender como que varia o pH da tua solução em função do volume de titulante e também para quando você titula soluções em que você não consegue usar um indicador visual, como por exemplo efluentes têxteis. Tem efluente têxtil que às vezes não tem o pH. Você quer titular um efluente têxtil que está cheio de corante. Você não consegue usar um indicador visual como a fenolftaleína ou o alaranjado de metila ou qualquer outro, porque a solução é muito colorida, você não consegue observar visualmente a variação de cor. Você imagina que a cor da solução é mais forte que a cor do indicador. Então, nesse caso, você faz a titulação. Olha aqui, você vai fazer igual nesse caso aqui. Aqui é um exemplo que você está titulando uma curva de titulação calculada para reação de 100 ml de uma solução 0,1 mol por litro de uma base, né? Ele está falando só que é uma solução básica com uma solução de ácido clorídrico concentrado. Então, aqui eu estou falando para vocês, você está titulando uma solução, só que você não consegue usar o indicador visual. Então, você faz um gráfico do pH da solução em função do volume de titulante que você está adicionando, né? Você pode determinar que o ponto de equivalência dessa solução fica aqui no meio da inflexão, tá vendo? Fica no meio dessa inflexão. Você pode dizer que ele é aqui, ou você pode determinar esse ponto de equivalência através do método da derivada primeira. Você imagina que no ponto de equivalência a variação do pH da tua solução é máxima, né? Aí você, engenheiro, para que serve a derivada? Para achar o máximo local, o mínimo local, né? Então, se eu tenho um gráfico e eu quero achar o ponto de máxima variação desse gráfico, é só eu derivar ele, né? Então, basta você derivar esse gráfico e você já vai determinar o teu ponto de equivalência.
Eu fiz um trabalho desses com o pessoal da engenharia química, deixa eu ver em que ano que foi. Foi em 2016. Na época, a engenharia química tinha essa disciplina dividida em duas, né? Aí o pessoal da engenharia química que eu recebi em 2016, a gente fazia isso daqui. A gente titulava, no caso eu peguei o exemplo do vinho tinto, né? Então eles iam colocando hidróxido de sódio numa solução de vinho tinto, e iam anotando para mim, ó, coloquei 1 ml, o pH deu tanto. Tá, coloquei 2 ml, o pH deu tanto. Aí eles iam colocando de 1 em 1 ml, né, soluções de hidróxido de sódio, anotando o pH. Aí eles construíram para mim a curva, né, de titulação, pH em função do volume de titulante, derivaram essa curva e, pelo método derivado da primeira, acharam ponto de equivalência para mim, né, na titulação. Então tá, como é que vocês acham que varia essa curva? E outra coisa, por que que é importante vocês saberem como que o pH de uma solução varia em função do volume de titulante adicionado? Por que que é importante? Por que que é importante você fazer isso daí? Você imagina o seguinte, eu já vou adiantar isso para vocês, então, você pode até anotar o que que você tem que observar quando a gente fazer a curva de titulação. Você pode imaginar que quando você titula um ácido forte com uma base forte, ou vice-versa, então você imagina que eu tenho na minha bureta hidróxido de sódio e no meu Erlenmeyer eu tenho um ácido clorídrico. Você tem a titulação sempre vai usar ou um ácido ou uma base forte, né? Agora o titulante, né, vai ser sempre forte. Agora o meu analito, ele pode ser fraco ou forte. Quer um exemplo? Eu estou titulando ácido muriático, estou titulando ácido clorídrico. Eu estou titulando um ácido forte. Agora eu estou titulando vinagre. Eu estou titulando agora um ácido fraco. Você imagina que quando você titula um ácido forte com uma base forte, a variação de pH no ponto de equivalência é brutal. Então, por exemplo, quando eu vou titular ácido muriático, eu posso utilizar tanto o alaranjado de metila quanto a fenolftaleína. Então, o que que vocês vão fazer? O que que vocês vão fazer para mim no dia 10? O que que vocês vão fazer para mim no dia 10? Vocês vão titular a solução de ácido muriático, né? Vocês vão estar fazendo as titulações. Vocês vão titular a solução de ácido muriático e vocês vão usar dois indicadores, a fenolftaleína e o alaranjado de metila. Aí depois vocês vão ver que o resultado com a fenolftaleína e com o alaranjado de metila é o mesmo. Né? Por quê? Porque essa é uma titulação que tem uma variação brutal no ponto de equivalência. Então o indicador que você usa acaba não fazendo diferença nenhuma. Agora vocês vão ver que vocês não vão conseguir titular, por exemplo, o ácido acético usando a laranjada de metila, vai dar um erro absurdo. Né? Então, nesse momento, vocês vão entender como é que funciona a variação do pH em função do volume de titulante adicionado. Né? Então, é engraçado que aqui você está vendo, né? A fenolftaleína muda em pH maior que 9,6. E o alaranjado de metila muda em pH menor do que 3. Então, você imagina que numa titulação de forte com forte, né? Titulando ácido muriático com hidróxido de sódio, você consegue usar tanto a laranjada de metila quanto a fenolftaleína. Né? Muito aluno, quando chega a essa aula, eles me perguntam, mas será possível, professor? Um indicador vira em 3, o outro vira em 9,6, como que pode usar os dois? É porque é brutal essa variação. Então agora eu vou ensinar para vocês como é que você calcula isso daí. Lembram da equação de Anderson-Hasselbalch? Olha, a equação de Anderson-Hasselbalch é para um caso em que a gente fala que se forma uma solução tampão. Então, uma coisa muito importante, um conceito muito importante que você tem em química é a solução tampão. O que que é uma solução tampão? Lembra que na nossa primeira e na nossa segunda aula eu ficava toda hora falando. O ácido acético,
Se você tem uma solução de ácido acético, ela é ácida, óbvio. Agora, se você tem uma solução de acetato de sódio, né, onde o acetato de sódio é a base conjugada desse ácido, você tem uma solução alcalina, né? Lembra do conceito que eu passei para vocês de ácido e base conjugada? Ah, tá bom. Então, quando você tem uma mistura de um ácido com a sua base conjugada, você tem um tampão. Por que que eles chamam de tampão? Você imagina o seguinte, você tem uma solução que é 0,1 mol por litro de ácido acético e 0,1 mol por litro de acetato de sódio. Você imagina que se eu coloco um pouquinho de ácido, o acetato vai voltar a ser ácido acético. Se eu coloco um pouquinho de base, o ácido acético vai virar acetato. Então você imagina que se eu coloco o ácido ou base é uma solução, né? Numa solução, então aqui você tem um exemplo, ó, você tem o ácido e a base conjugada dele. Se você tem o ácido e a base conjugada dele numa solução, o pH dessa solução vai variar, né, proporcionalmente à razão entre o ácido e a base conjugada, né? Então, por exemplo, você tem a equação do equilíbrio químico. Você pode até deduzir a equação de Anderson-Hasselbalch, né? Eu lembro que ano que foi? Foi 2011, eu fui fazer um concurso para professor doutor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Uma das questões que a banca fez foi para eu deduzir a equação de Anderson-Hasselbalch, né? Foi bem simples, né? Eu consegui a pontuação, mas eu não fui classificado. Então você posso até deixar como tarefa para vocês. Vocês vão vir aqui e vão escrever para mim a equação do equilíbrio químico, né? Então você imagina o seguinte: você tem um ácido, tá vendo? Esse ácido, deixa eu pôr aqui para ficar melhor para vocês. Você tem um ácido fraco. Esse ácido fraco vai se dissociar para dar H+, mais a sua respectiva base conjugada. Se você for escrever a equação do equilíbrio químico dessa reação, como que você vai escrever? Você vai escrever que a constante de dissociação ácida é igual a concentração de produtos vezes concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, né? Então você pensa o seguinte: você pode tirar o log dos dois lados dessa reação, então você pode até pegar num papel, você tira o logaritmo dos dois lados dessa equação. Aí você vai ficar com log de Ka é igual a log da produto sobre reagentes. Aí vocês lembram daquelas propriedades logarítmicas, né? Você lembra o seguinte: você imagina que log de A vezes B é igual a log de A mais log de B. Então você imagina que você vai ficar de um lado da equação, você vai ter log de Ka, e do outro lado da equação você vai ter o log da constante de equilíbrio. Você pode separar esse produto aqui, ó. Você pode falar que A. Tá vendo essa propriedade logarítmica aqui? Eu vou até dar uma aumentada para vocês poderem ver. Você tem que log de A vezes B é igual a log de A mais log de B. Então você pode fazer o seguinte: você pode fazer que A é igual à concentração de H+, e você pode fazer que B é igual à concentração da base conjugada pela concentração do ácido conjugado. Certo? Aí você faz o seguinte, aí nesse momento você vai ter o quê? Você vai ter log de Ka, que é igual a log da concentração de H+,
mais log da concentração da base conjugada dividido pela concentração do seu respectivo ácido. Essa daqui é a equação de Anderson-Hasselbalch. Aí o que que você faz? Você passa... Deixa eu colocar aqui. O que que você faz? Você passa esse termo para cá e esse para cá. Você imagina que quando eu passo esse termo para cá, ele fica negativo. Quando eu passo esse termo para cá, ele fica negativo. O que que é menos log na base 10 da concentração de H+? pH. E o que que é menos log na base 10 de Ka? pK. Então, daí você chega nessa relação. Que pH é igual a pKa mais log na base 10 da concentração da base conjugada dividido pela concentração do ácido conjugado. Daí vem a equação de Anderson-Hasselbalch. Então você imagina que toda vez que você tem uma solução em que coexiste o ácido e sua base conjugada, essa solução vai ser resistente a variações no pH. O que isso quer dizer? Que se eu colocar ácido nessa solução ou base, a variação no pH vai ser pequenininha. Por quê? Porque se eu coloco ácido nessa solução, eu transformo a base conjugada em ácido. Se eu coloco base, eu vou transformar o ácido na base conjugada. Então, você imagina que o que vai determinar o pH dessa solução é a razão entre a concentração de ácido e de sua respectiva base conjugada. Então, por exemplo, quando você está titulando o ácido acético, você imagina que durante a titulação do ácido acético você tem um tampão. Por que que você tem um tampão? Porque você está titulando o ácido acético, você está transformando o ácido acético em acetato, né? Então, até você neutralizar todo o ácido acético, você vai ter um problema de tampão, né? O que que vai estar variando? A concentração do ácido e de sua respectiva base conjugada. É assim que você resolve. Ok? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Então aqui, por exemplo, você tem um exemplo de tampão, né? Aqui ele está pedindo para você calcular o pH de um tampão, né? Então aqui você vai usar a equação de Anderson-Hasselbalch, né? O hipoclorito de sódio, o ingrediente ativo de quase todos os alvejantes, foi dissolvido em uma solução tamponada em pH 6,2. Determine a razão entre a concentração de hipoclorito e ácido hipocloroso nessa solução. Então você vai se você pegar esse daqui, eu tirei esse exemplo do Harris, né? O livro do Harris chama Análise Química Quantitativa. Se você for no site da biblioteca, né, esse livro tem online, a última versão dele, né? Então você tem acesso a todo esse livro online. Então ele está falando para você que o pKa do ácido hipocloroso é de 7,53, né? Para o ácido hipocloroso, como o pH é conhecido, a razão entre hipoclorito e ácido hipocloroso pode ser calculada a partir da equação de Anderson-Hasselbalch, né? Então você está entendendo? Você pode calcular o pH de uma solução através dessa razão aqui. Ácido, base conjugada. Você pode calcular o pH através dessa razão aqui. Tá vendo? Você pode calcular o pH através dessa razão. Se você souber o pH, você pode calcular a razão entre os dois também. Então aqui, por exemplo, ele está falando que o pKa do ácido hipocloroso é 7,53 e ele está falando que o pH da solução é 6,2. Ele quer saber qual que é a razão entre ácido e base conjugada, né? Ácido e base conjugada. Então ele simplesmente substituiu os valores, né?
6,2 é igual a 7,53, mais o log da razão. Aí ele subtraiu, deu menos 1,33, né? Ó, você tem 6,2 menos 7,53. Isso daqui dá menos 0,33. Aí, para ele determinar a razão, ele elevou os dois lados da equação a 10, né? Quando você eleva os dois lados da equação a 10, você some com o termo logaritmo, né? Aí ele ficou com 10 elevado a menos 33, que é igual à razão entre a base e o ácido. Ácido, base conjugada. Aí ele fez o valor aqui e ele viu que essa razão é igual a 0,047. Então, aqui ele fala, né? Você imagina que nesse tipo de exercício, você só precisa saber a razão entre os dois. Você só precisa saber a razão entre os dois, né? Você imagina que nessa solução, independente da concentração de cada uma dessas espécies, eu posso dizer a razão entre elas através do pH. Tá bom? Vamos fazer mais um exercício. Um tampão em ação. Para fins de ilustração, escolhemos um tampão bastante utilizado chamado TRIS, né? Abreviação de TRIS, hidroximetilaminometano. Então agora a gente vai calcular o pH de um tampão. Então aqui você tem o tris, né? Você imagina que aqui ele está na forma do ácido e aqui na forma da base conjugada, né? Então aqui você tem o ácido, a base conjugada. Determine o pH de uma solução preparada pela dissolução de 12,43 gramas de tris mais 467 gramas de triscloridrato em 1 litro de água. Então, você imagina o seguinte, quando eu fiz o meu doutorado, eu falei para vocês que eu fiz controle de qualidade de fármacos, né? Você imagina que a maioria dos fármacos, 85% dos fármacos no mercado são bases, né? Então eu tinha que fazer as minhas análises com pH constante para poder reproduzir os meus resultados, né? Você imagina o seguinte, que se eu fizesse as reações em água pura, o grau de dissociação das minhas bases orgânicas ia influenciar nos meus resultados. Então, para eu poder ter resultados constantes e reprodutíveis, eu trabalhava sempre no mesmo valor de pH. E como é que eu trabalhava sempre no mesmo valor de pH? Eu utilizava um tampão, né? Então, aqui é um exemplo de como você prepara um tampão. Aqui é um exemplo de como você prepara uma solução tampão. Então ele está falando, determine o pH de uma solução preparada pela dissolução de 12,43 gramas de tris mais 467 gramas de triscloridrato, né, para 1 litro de água. Então aqui então é só você substituir na equação de Anderson-Hasselbalch. É só você transformar as massas em concentração, né? Você viu que ele nem colocou aqui 1 litro, né? Porque aqui ele fez para 1 litro de solução, né? Ele nem colocou 1 litro aqui, né? Você imagina que não vai alterar nada um cálculo você dividir por 1, né? Então ele dividiu, desculpa, né? Ele já passou as massas para grama por litro, né? Então ele tinha 12,43 gramas de tris num litro. Então ele colocou aqui massa dividido por massa molecular. Desculpa, ele colocou concentração dividido por massa molecular. Aí ele calculou as concentrações da base e do ácido conjugado dessa base. Aí ele simplesmente veio aqui e substituiu na equação, né? Ele colocou então aqui a concentração da base e a concentração do ácido conjugado.
e determinou o pH da solução como 861. Né? Então, você pode imaginar que se você souber a razão entre a concentração da base do ácido conjugado, você pode determinar sempre o pH de um tampão. Né? Você nem precisaria também ter usar na equação de Anderson-Hasselbalch a concentração. Você pode usar o número de mols também, né? Porque imagina que aqui você tem concentração dividido por concentração. Então, isso daqui é igual a número de mols dividido por volume. Número de mols dividido por volume. Pode cortar volume com volume, já que isso daqui é constante. Então, aqui a gente tem um outro exemplozinho, né? Quantos mililitros de hidróxido de sódio, 0,5 mol por litro, devem ser adicionados a 10 gramas de tricicloridrato para se alcançar um pH de 7,6 em um volume final de 250 ml? Então, você imagina que nesse caso, eu tenho o ácido conjugado, que é o tricicloridrato, eu tenho o ácido conjugado, eu vou transformar o meu ácido conjugado na base, né, para obter o meu tampão. Então, esse é o caso que eu coloco o ácido e vou colocando hidróxido de sódio para obter um tampão. Né? Então, ele falou que você tem 10 gramas de tricicloridrato. Primeiro, eu vou transformar minha massa em número de mols. Você imagina, então, que você tem no pH desejado, você tem o quê? O número de mols que eu tinha inicialmente, menos o número de mols de hidróxido de sódio que eu coloquei. Onde o X representa o número de mols de hidróxido de sódio que eu vou colocar e o número de mols da minha base conjugada. Né? Então, eu posso simplesmente substituir isso aqui na equação de Anderson-Hasselbalch. Eu vou colocar pH igual a pKa mais log de X dividido pela concentração inicial do ácido menos X. 7,6 menos 8,072 vai dar o quê? Menos 0,472. Igual a log de x dividido por 0,0635 menos x. Para eu determinar o valor de x, basta eu elevar os dois lados da equação a 10. Quando eu elevo os dois lados da equação a 10, eu vou ficar com... Quando eu elevo os dois lados da equação a 10, né, eu vou ficar com 0,337 vezes 0,035 menos x, que é igual a x. É só eu resolver essa continha aqui para x, que eu determino o valor de x. Né? Onde x é o número de mols de hidróxido de sódio que eu vou precisar para fazer essa reação. Né? Aí você lembra que número de mols é igual a concentração vezes volume. É só eu dividir, então, isso daqui por 250. Desculpa, né? É só eu dividir isso daqui pela concentração do hidróxido de sódio, que eu determino o volume de base que tem que ser adicionada nessa solução. Bem, aqui eu quis só mostrar para vocês como é que funciona o tampão. Agora eu vou mostrar para vocês como é que você calcula uma curva de titulação, tá? Essa parte aqui do tampão, se não ficou clara para vocês, vocês tentam resolver os exercícios, né? Vocês tentem resolver esses dois exercícios aqui. Mas assim, o que eu vou perguntar para a prova não é, eu não vou perguntar esse daqui e esse daqui na prova, né? Você vai precisar usar a equação de Anderson-Hasselbalch para simular uma curva de titulação para mim, dessa exata maneira que está aqui. Tá, então vamos lá. Como é que a gente simula uma curva de titulação ácido-base?
Como que a gente fala que varia o pH de uma solução? Como que o pH de uma solução varia em função do volume de titulante adicionado? Pessoal, vou fazer o seguinte, então. Vamos fazer mais uns 10 minutinhos de intervalo, uns 15 minutinhos de intervalo. Aí a gente volta às 11h05 e fica até o meio-dia. Aí eu vou mostrar para vocês como é que vocês simulam essa curva no Excel, tá? Então vamos fazer mais uns 15 minutinhos, a gente já volta aí.